O assunto que eu quero falar com vocês hoje pode realmente dividir aí opiniões, e às vezes opiniões mais críticas, mais aforadas, não tem problema, mas foi uma experiência minha. Eu quero falar de uma experiência que eu tive na religião, né? Religião não significa, meus amores, fé, nem espiritualidade. Não é isso. Não estou falando de sua fé e nem de espiritualidade. Religião não tem nada a ver com espiritualidade. Eu era uma pessoa que vivia dentro da religião. Eu passei 35 anos dentro da religião, dentro de uma religião do cristianismo, aonde ali eles ditam regras, tem a sua cultura interna da igreja que não permite certas coisas, né? E uma delas a não permitir é que eles tiram tudo desse lado feminino da mulher. Então você se torna uma pessoa, às vezes, medrosa, né? Você tem medo de se comunicar com pessoas que não são da mesma fé, tem medo de ter amizade com pessoas que não confessam a mesma fé. Foi isso que eu aprendi durante 35 anos dentro da religião. E não foi nada agradável. Por algum tempo eu achei que estava certo, que eu estava no caminho certo, mas tinha algumas coisas que não era coerente com o que a Bíblia dizia e o que as pessoas pregavam. É lógico que tem aquelas pessoas que traz aquelas ministração, aquela mensagem de ameaçadora. Vamos dizer, se você fazer isso, você vai para o inferno, você fazer isso, você pode perder um filho, pode perder o emprego, pode perder tudo. Era isso que eu ouvia dentro da religião. Então, esse estado meu, fazendo parte desse grupo religioso do cristianismo há muito tempo, ela me trouxe, ela me ensinou certos hábitos ainda que eu estou tentando, ainda estou no caminho ainda para tirar, para mudar, às vezes algumas palavras que fica ainda no seu vocabulário de todo dia, né, e que precisa ser ali trocado por outras palavras positivas, por outras palavras de confiança. Eu era uma pessoa que, quando eu me dei sobre mim mesma, quando eu quis buscar essa mudança pessoal, eu me deparei com uma pessoa preconceituosa. Eu tinha aprendido vários tipos de preconceito lá dentro da igreja. Eu era uma pessoa que tinha preconceito com livros, não era todo livro que eu podia ler, não era com todas as pessoas que eu podia me comunicar ou ter amizade, ou não era qualquer ambiente que eu poderia fazer parte ou frequentar aqueles ambientes. Não. Uma delas eu não podia frequentar cinema, não podia ir em praia. Então, foi uma vida muito dentro da religião que eu achei que poderia me fazer feliz, mas hoje eu me descobrindo, sabendo quem eu sou, de certa maneira ela trouxe um certo preconceito dentro de mim. Ela trouxe um certo medo, né? Porque aquilo fica algum trauma religioso, aquilo fica alguns medos, né? Alguns medos de conviver com esse mundo de oportunidade. Porque eles têm o mundo já é do maligno. A gente não somos deste mundo.
que a gente faz parte dele, mas nós não somos desse mundo. E isso ficou na minha mente, ficou nesse aprendizado que eu aprendi dentro da igreja. E quando eu voltei a estudar, eu tive grandes problemas, eu tive grandes conflitos internos para me aceitar alguma coisa que eu estava aprendendo na sala de aula, do que eu ouvia o professor falar, do que os livros que o professor passava para a gente pesquisar, para a gente estudar. Eu tive momentos muito conflitantes por eu ter aprendido diferente dentro dessa igreja, dentro da igreja. Então, meus amores, não significa que eu não acredito. Não, eu acredito no super maior, numa fonte criadora, em um poder absoluto. Eu acredito sim, e eu amo esse lado da espiritualidade, né? Eu gosto de realmente me conectar com eu sou superior, com essa fonte criadora, de ter momento de eu estar me conectando, né, com esse universo da espiritualidade. Mas eu não posso condenar as pessoas que não confessavam a mesma fé. Eu não posso olhar para as pessoas como as pessoas já tivessem condenada porque elas não confessavam a mesma fé que eu. A fé delas era de outra maneira ou de outra religião. Não. E eu não podia condenar essas pessoas porque eu batia que a minha era certa. Não, eu não de maneira nenhuma. A gente pode ter esse olhar. Cada um é livre para escolher o que quer, para acreditar no que quiser, para fazer o que quiser. Você é livre. Você é livre para fazer da sua vida aquilo que você achar que é melhor para você. Mas dentro da religião não foi isso que eu aprendi. Não era isso que eu colocava em prática diariamente, né? Eu colocava em prática que a fé da outra pessoa que não fosse a mesma minha não ia ter a salvação, não era abençoado. Se a pessoa tivesse um certo tipo de dificuldade ou uma doença, ou passasse algum problema de desemprego, ou financeiramente, ou com a família, já era porque ele era do inimigo, que eles não confessavam a mesma fé. Era assim que eu aprendia. E isso se tornou uma doença dentro de mim, se tornou um problema muito grande, que eu comecei a ter dificuldade de me relacionar, até mesmo com a família, até mesmo com os amigos. Eu vivia uma vida cheia de traumas, cheia de problemas, né? Que eu tirei como certo e buscar dentro da religião um certo alívio, um certo caminho para ter uma vida de felicidade, uma vida de acolhimento. E eu se tornei lá dentro uma mulher talvez pior de quando eu entrei. Porque eu entrei uma mulher buscando algo que fosse melhor para a minha vida, e eu terminei saindo como uma mulher cheia de tantos traumas, de tantos preconceitos, né? Então, foi essa minha experiência dentro da religião. Dentro da religião, a gente aprende, a gente vê ali sendo falado muito em amor, mas na prática não é nada daquilo que acontece. Não acontece nada do que é pregado, do que é ensinado dentro da igreja. A igreja ensina que o amor tem de ser primeiro, que você tem de acolher as pessoas. Mas na prática não é isso. Na prática, simplesmente o interesse é te prender para ser mais uma lá dentro, né? E interesse de amar, de ensinar você como uma pessoa, como sendo uma pessoa
e que tem de ser uma pessoa transformada, na prática não acontece isso. Então, foi essas pequenas coisas que eu comecei a ver dentro da religião, do cristianismo, que me fizeram, eu sentia vontade de sair, de mudar, de romper, né? De furar essa bolha da religião e viver uma vida livre, uma vida de escolha, aquilo que é melhor para mim. A gente sabe o que é melhor para nós, a gente sabe quando você erra, se você trata uma pessoa mal, se você está prejudicando a vida de uma pessoa, você é consciente desse erro e você pode mudar. Então foi isso que aconteceu, é isso que eu quero falar para vocês. Mesmo que venha aí dividir opiniões, mas foi a minha experiência e a experiência que eu estou tendo agora, né? Não há pouco tempo que eu saí de lá, já tem um tempinho já, mas essa é a minha experiência, as duas experiências, a diferença que faz uma da outra, tá bom? É isso que eu tenho para hoje. Se você gostou, deixe o seu comentário, mesmo que seja de opinião diferente, deixe o seu comentário. Curte aí esse conteúdo, se você gostou ou não gostou, mas deixe aí o seu comentário, que isso vai me ajudar muito.